Olá, tudo bem, alunos? Eu sou a professora Ana Geni, sou professora de arte, então alunos do 6º ano. Então hoje, o objetivo da nossa aula é o teatro na Antiguidade Clássica, conhecer alguns dramaturgos do teatro grego, identificar os gêneros teatrais da tragédia e da comédia. Então o teatro na Antiguidade Clássica, ele surgiu lá na cidade de Atenas, na Grécia, né? Com as festividades ao deus Dionísio, representante das festas, da alegria, do vinho e do teatro. A palavra teatro vem de teatron, que significa lugar grande, lugar onde se vê assim, do alto, onde grande assim. O primeiro grande teatro foi construído em arenas, né? Como eu estava falando, no ar livre, era tipo uma meia-lua para facilitar as pessoas entrarem, né? E também para o acústico, a voz assim, sair melhor. E também com a ajuda da máscara, que a gente vai falar daqui a pouco. E mais ou menos assim como essa imagem aqui. O teatro ele era construído com arquibancadas, se parecendo assim com um campo de futebol, onde as pessoas ficavam na plateia e os atores se posicionavam assim ao meio, ao fundo assim. Então, o estilo do teatro na Grécia. Então, o estilo. As encenações na Grécia Antiga eram realizadas com diálogos entre o corifeu, que era o coro, né? E os ditirambos, que vai surgindo com Téspias, né? Que foi o primeiro grande ator que saía de cidade em cidade com sua carroça, assim, encenando, chamando o povo para aquele grande teatro, mas depois que surgiu o teatro ao ar livre. Aqui está então Téspias, que se apresentava de cidade em cidade com sua carroça, que mais tarde foi substituída por um teatro em arena, então um grande teatro no ar livre. Então temos as máscaras na Antiguidade Clássica. Então temos os dois gêneros, né, da tragédia e da comédia. A tragédia era considerada uma arte mais nobre. Ela visava mostrar os heróis e deuses. Sua finalidade era comover e provocar lágrimas nas pessoas. As máscaras eram instrumentos assim, bem essencial nos figurinos, né, dos atores, sendo muito utilizado no teatro grego. As mulheres não participavam, então era somente os homens. Nós, mulheres, eram banidas da sociedade. Não éramos consideradas cidadãs na época. Então, a tragédia, ela mostrava assim, terror, sofrimento, lágrimas, provocavam através das pessoas assim um sofrimento. E as pessoas achavam que isso iria melhorar a vida delas, através daquele sofrimento que passavam através das máscaras, né? Sendo assim, elas achavam que através do sofrimento das pessoas iriam melhorar, iriam chorar, provocar lágrimas e quem sabe até melhorar como pessoas na vida, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, né? Então essas são as máscaras da tragédia. A tragédia já diz, né? Uma carinha mais triste, chorando, sofrimento, terror, morte, medo. Então, tudo isso na tragédia. E na comédia, satirizava as farsas, o sentimento mesquinho e desejava fazer rir, como o nome já diz, né? Comédia. Então, já passava algo para fazer rir. Inicialmente era considerado um gênero inferior. Por que inferior? Porque qualquer pessoa podia já participar, até mesmo alguém que fosse ali da plateia, não precisava ficar pegando uma outra pessoa já mais de alto nível, né, da sociedade. Ao contrário, o nome comédia já diz, né? Risos, alegria, brincadeiras, satirizava as farsas, os sentimentos mesquinhos e desejava fazer rir, como já falei.
inicialmente era considerado um gênero inferior. Então, na comédia, já poderia qualquer um fazer parte da cena, né? Então, aqui a máscara da comédia, representando a comédia, fazendo rir as pessoas. E essas máscaras eram confeccionadas de madeira e entalhadas à mão. Então, era modelada toda ela à mão. E ela também era usada para o som sair melhor, né? O acústico do som sair melhor para a plateia poder ouvir, já que eles estavam num espaço bem grande, né? E também para os personagens trocarem um para o outro, né? Os personagens. Os principais atores da comédia grega, né? O Ésquilo considerado o pai da tragédia. Criou o antagonismo, criando assim o conflito. E aí também temos o Sófocles. Trouxe para a cena o terceiro ator, aprofundou o conflito, trouxe uma análise política e ampliou o número de participantes do coro. E assim foi crescendo o número de atores, né? E também temos o Eurípides, grande escritor do teatro grego. Suas obras trazem personagens mais humanas, colocando as mulheres como heroínas cheias de força e coragem. Aí temos o Aristófanes, grande dramaturgo. Escreveu muitas comédias, por meio dele o gênero comédia passa a ser valorizado. Até então não era valorizado o gênero comédia, somente a tragédia. A comédia veio a ser valorizado só depois. Então, e aqui eu vou deixar uma atividade para vocês. Vocês vão entrar nesse link aqui, em dupla, no conteúdo que estudamos hoje, né? Sobre o teatro na Antiguidade Clássica. Resolvam uma cruzadinha no Wordwall, clicando no link aqui que eu deixo. Na plataforma, ao clicar, vai aparecer um número, né? E vai aparecer a pergunta para vocês, aí vocês respondem, uma cruzadinha bem interessante sobre o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? E vocês? Vocês já foram a um teatro antes? Se não foram ainda, participem de um teatro se tiver oportunidade. Aqui na nossa cidade nós não temos muito teatro, né? Mas é bem importante, é uma cultura muito boa. É lazer, é bom mesmo. Então, deixei uma dica também para vocês, vou deixar aqui. Se não tem um teatro na cidade, vamos pesquisar uma peça teatral, mesmo que seja online e assistir, né? E comparar com as da antiguidade. E vamos ver o que dá essa diferença de antes e agora. O cenário, os atores. Então era isso. Até mais. Boas atividades para vocês.